amigo do Barbosa, tanto que quando o cara pergunta pra mim, o maior jogador do Vasco, eu falo Roberto e Barbosa, porque o Roberto, né, meu pai era muito amigo do Barbosa, e eu vi muito sofrimento dele, eu era criança, e depois eu fiquei adulto, que eu vi, né, eu não tinha noção do que fizeram com ele, entendeu? Aquela covardia toda que fizeram com o Barbosa, né? Maior crueldade, às vezes a gente fala assim, né, uma coisa que revolta a gente, o negro não pode ser goleiro. Porra, como é que o negro não pode ser goleiro? O Pelé é o quê? O melhor jogador é o Pelé, né? Se o Pelé pode jogar, qualquer ele pode, né? Então teve muitas dessas covardias. Então, quando hoje a gente botou lá o nome do Barbosa, né, no CT do Vasco, pô, maior orgulho, maior alegria mesmo, entendeu? Muito alegre. E de onde é que veio essa paixão pelo Vasco, assim? Você falou que é vascaíno, hoje trabalha no Vasco, assim... O Júnior, criança, torcedor, como é que ele começou a gostar do Vasco? Foi por causa do pai? Porque meu pai trabalhava também no Vasco, então eu ia lá em São Januário, né? Aquela coisa toda, a gente vai ser no Vasco. Aí, mas a gente foi crescendo o Vasco, né? Aí apareceu o Roberto. E principalmente naquela época era engraçado, né? Porque era um Vasco e Flamengo. Cara, meu maior orgulho do Roberto, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto, ser amigo dele, falar com ele. Pô, o Roberto é um cara muito maneiro, aquele jeitão dele, né? E, assim, no tempo do Roberto, eu te pergunto assim, quando que o Vasco foi goleado com o Roberto jogando? Nunca. Aí, passado esses anos todas as vezes, eu falo pro Marcel isso. Pô, eu vi um jogo uma vez no Vasco, tava tomando de 4 do Flamengo, não tinha dado um ataque. Pô, deu vontade de chorar por dentro de ver aquilo. O Vasco não pode, cara. Não pode. E na época do Roberto, não, pô. O Roberto brigava. Uma época brigaram, o Vasco foi vice, mas estava ali, sempre brigando na final, lutando. Entendeu? Tanto que uma vez eu tive um podcast do Roberto, aí o cara me perguntou, fiz a pergunta a ele, eu perguntei, até o pessoal fala, né? E eu falei que o maior jogo que eu vi do Vasco Flamengo foi em 81. Cara, eu era júnior do Flamengo. Eu fui na torcida do Vasco esse jogo, choveu muito, choveu. O gol da Poça? O gol da Poça. Cara, o Marcel, nosso vice-presidente, eu fui no jogo porque ele era mais velho do que eu e a minha mãe só deixou ir do jogo com ele. E ele foi, tava ele, o Vascaíno, porque o Vasco tava com um a menos, chovendo muito, sabe? Aquele jogo horrível que não tinha como ter jogo, campo lameado. E eles foram embora. Eu falei, não vou embora, não vou. E eles meio que me largaram. E eu fiquei ali no antigo Maracanã, ali naquela entradazinha que fica ali, na lateral, cara. Sabe aquela... Você criança não, tinha 16 anos, pô, né? Mas... Cara, no finalzinho, não sei como, cara, foi Deus, cara. A bola parou, o Roberto. Eu falei até, cara, ele fez o gol, ele foi ali na reta onde eu tava, a gente pegando chuva, comemorando. Aí depois eles voltam, eles nem viram o gol. Eu falei, não, eu não desisto, cara. É uma coisa que eu não sou de desistir. Então, pra mim, cara, a maior alegria do Roberto era essa, que o Roberto jogava contra o Flamengo e ele, cara, guerreava, cara. Nunca o Flamengo goleou o Vasco, já era jogo de pau a pau, cara. Então, ou seja, é uma coisa pra mim que era a maior alegria. Então, daí a gente acaba. Aí depois do Vasco fez Mote Massa, depois do Edmundo, do Romário. Aquele jogo que o Edmundo fez 3 ou 4 gols, um 4-1. Pô, o Edmundo jogou pra caramba também. E aí, foi a primeira vez que ele veio, já meu filho, né? Meu filho mais velho, que matou no Japão, vamos nesse jogo. Eu não ia há muito tempo no Maracanã. Vamos, porque pô, hoje o Vasco tava Monte Massa. E, pô, nós ganhamos, depois o Vasco foi campeão brasileiro. Então, quer dizer, o Vasco é um time... Né, hoje, graças a Deus, tá voltando pro caminho dele. Entendeu? O Vasco, né? A gente tem que ser sincero, o Vasco não pode mais ficar brigando para jogar na segunda divisão. Não pode. Outro dia eu falei até o Castão, legal, mas não pode falar, porque eu falei assim, pô, não pode a gente ver jogo toda hora, um Vasco e Ituano, não desmerecendo Ituano, mas o Vasco tem que jogar contra o São Paulo, contra o Atlético, contra o Real Madrid, né? Outro dia a gente viu aquele final Vasco e Real Madrid, né? Pô, o Felipe driblador faz uma jogada espetacular, cara a cara, pô, um azar, né? A bola chuta, vai pra fora, né? Quer dizer, a bola era pra ter entrado, o Vasco ter sido campeão e ter marcado uma época aquele time Pedrinho, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon, Mauro Galvão, onde o time mote massa, um time espetacular, né? É esse que é o Vasco que a gente quer ver. Não desmerecendo quem tá ali, mas pô, há 2 anos atrás, pô, o Vasco não pode ficar brigando para jogar com esse time na segunda divisão. Aí é feio demais. Ó, a galera série participando com a gente, o Tito Alves desfilando sua habilidade nas praias do Espírito Santo. Já vi, monstro. A Nathalie Whippel, grande abraço pro nosso ídolo Júnior Negão, grande referência na modalidade. Nossa, e um salve também pra Jainhas da Areia. Tamo junto, rapaziada. O time do Vasco também feminino é muito bom, tá com o nosso mestre aqui também. É. Quer dizer, o Vasco é um time massa também no beach soccer, também na praia, tem grandes jogadoras. Acho que foi 3º colocado agora desse brasileiro, mas vai ter a segunda etapa. Nessa outra etapa a gente volta a vencer. Ó, eu quero saber... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!